Bom dia, pessoal. Eu vim aqui hoje esclarecer uma pergunta que todos temos dúvida e muitas vezes ninguém sabe responder pra gente. Muitos pastores ficam calados ou dizem que Deus sabe todas as coisas. Pessoal, e é assim, devido a essa dúvida, muitas pessoas já têm saído da igreja e até não estão mais na presença de Deus. Muitas pessoas estão pensando em sair. Então, pessoal, lá em Josué 8 está escrito que o povo de Ai foi destruído porque era um povo que desobedeceu a Deus. E aí muitas pessoas dentro de Josué 8, pessoal, existe uma ideia de que Deus destrói pessoas. O feminismo mesmo prega sobre isso. Então, Deus não destrói pessoas. Na verdade, existia um povo perseguidor. Quando Deus levantou guerra na época de Josué, ele sabia que ele estaria pelejando contra as pessoas que vieram contra o povo. Lá no Egito, antes do povo vir, já havia uma guerra. Então, pessoal, quem se beneficiava da escravidão do povo israelita eram essas pessoas que Deus foi tirando do caminho, como heveus, heteus, gaditas, gibeítas. Então, por isso que Deus fez guerra. Eu quero que vocês tenham atenção ao quê? Eu quero que vocês tenham atenção que Deus não fez as coisas porque Ele é ruim. Deus fez as coisas para proteger o seu povo. É como no dia de hoje, estamos em guerra, não tem como a gente poupar o nosso inimigo. É como se eles tivessem traído a Constituição e por isso estivessem recebendo o seu castigo por traição ao país. Então, para Deus, essa era uma traição muito grave, fazer homens escravos. Então, porque Deus era ruim, que ele destruiu aqueles homens. Porque aqueles homens eram ruins, eram maus e eram maquiavélicos, estavam prontos para poder escravizar novamente o povo de Israel e os seus filhos. Pessoal, aí cria-se aquele ditado: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Por quê? Porque quando vem contra o povo de Deus, Deus não deixa barato. Então, pessoal, muitos querem se levantar contra a Bíblia e falar: olha o que esse Deus faz, olha o que ele fez, destruiu famílias inteiras, era guerra, o inimigo não pode sobreviver. Como no dia de hoje estamos em guerra, não tem como a gente poupar o nosso inimigo. Então, pessoal, não é que Deus é ruim, é que era guerra e Deus precisava agir em favor da sua igreja, em favor do seu povo, porque senão seu povo seria destruído ou voltaria à escravidão novamente. Homens sempre tiveram o intento de fazer homens escravos. Desde o princípio que a Bíblia nos relata, homens treinando seus filhos até dentro da madre para fazer escravo. E Deus, ele não criou o homem para ser escravo de reis, nem escravo de governos. Deus criou o homem para ser livre, portanto Deus detesta a escravidão. E por isso que Deus matava antigamente as pessoas. Então, como o povo de Israel não conseguia se defender sozinho, Deus se levantava do trono e defendia o povo de Israel. E matava crianças, grávidas, idosos, todos eles, porque eles estavam contaminados com a maldade do coração deles. E isso vem sendo provado todas as vezes que Israel entra numa tribo e eles tentam matar, tentam destruir, tentam fazer o mal. Então Deus quis cortar o mal pela raiz, para que não houvesse nem mais morte, nem mais escravidão, igual sempre houve na terra. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, Deus não é ruim, ele apenas defendeu o seu povo, a sua lei, e escolheu um povo para ele, um povo que defende a sua palavra e que escolhe viver segundo a palavra dele. Então, ele se responsabiliza por quem se responsabiliza por andar do lado dele. O Deus da Bíblia não é ruim. Ele apenas escolheu um povo que escolheu a ele para ele defender. Então, o que ele quer é que o ser humano tenha paz. E por isso que ele quer que nós sejamos conhecedores da palavra dele. Para entendermos que as coisas que são feitas na palavra é para a defesa do povo e se dele. Deus não tivesse intervido naquele Uai, seu app de vídeos curtos.